tertúlia. Todas. Hoje é dia 6 de julho de 2010, terça-feira. O verbete é o 1620. 3 páginas, 44 logias e 12 máximas. O tema é autoficção. A especialidade é autoassediologia. Definição. A autoficção é a autopensionização disfuncional, irrealista, fantasista, ilusória, onírica, exagerada, ou megalomaníaca na vida diuturna, intra e extrafísica. O fechadinho pensênico perpetuando o autoengano. A impostura a si mesmo. As balelas autoimpostas. A preguiça mental impossibilitando a autorreflexão. A autocorrupção do escapismo. As abordagens disfuncionais na vida dia a dia. O dogma como sendo ficção religiosa. A pesquisa não participativa como sendo ficção científica. A isenção como sendo ficção jurídica. A incorruptibilidade como sendo ficção política. Tudo isso forma a ficcionalização dos fatos. Tem mais outro tanto aí de dados sobre o assunto na fatologia. Agora, na remissiologia, nós temos 15 itens, nós destacamos. Análise tendenciosa, aparência, distorção parapsíquica, falsidade objetal e inautenticidade. Frase enfática. A subordinação patológica às autoficções faz a consciência incauta perder os mais preciosos valores evolutivos oferecidos pelas realidades desafiadoras da vida intra e extrafísica. Você ainda desperdiça a vida com as autoficções? Por quais razões? Qual? A primeira é análise tendenciosa. A segunda, aparência. O resto é pegou, né? Eu sempre destaco 5. Agora, perguntas. Em que medida a sonegação de impostos no Brasil é um crime, tendo em vista o megatrafar da corrupção na política nacional? Penso no futuro em investir por conta própria na melhoria da sociedade, sem depender daqueles parasitas de Brasília para nada. E não vejo a sonegação como coisa errada. O que o senhor acha disso? Eu acho o seguinte, sonegação é sempre errado, seja qual for a desculpa ou a razão que você vai colocar para fazer os atenuantes. Acho que o processo é você fazer as coisas de tal maneira que você não precisa de sonegar. Isso tem jeito, é um processo de estudar. Qualquer negócio pode ser feito de uma maneira honesta, sem nada. E outra coisa, aquilo que você vai dar para o governo é inevitável, não adianta querer tirar o corpo fora. De qualquer maneira, a sua consciência fica tranquila que você colaborou na parte que você recebe do Brasil, você está dando. Se eles desviaram, o problema é deles. Agora, é bom a gente falar nisso, falar sobre a sonegação. Eu vivo falando isso aqui, tanto que tem gente aí, seria bom você falar para esses teletortulianos que são fanáticos pelo Lula e as coisas todas, porque eles acham que toda vez que eu falo do Lula aqui ó, esse aqui não sou eu. Agora, você está falando em cima do lance. Como diz nos filmes americanos, bingo! Não é isso? Geralmente é isso aí, está em cima do lance, é aquilo que eu falo. Exactly. Né? Definitively, né? Absolutely, está tudo ok, é por aí, mas agora evite sonegação, porque senão sua consciência vai pesar amanhã, não dá certo, sempre marginalidade, sempre ilicitude, não é o ideal. Uma pessoa inteligente igual você não precisa de recorrer a esses processos mafiosos. Agora, se os caras erram, o problema é deles. Eu sempre vi essas coisas e sempre forneci as coisas. Eu sempre andei correto com
com o processo de imposto de renda. Jamais coloquei dinheiro fora do Brasil. Isso é outra coisa que o povo faz para sonegar a situação até um certo ponto. Eu nunca fiz isso. Acho tudo errado. Nossa memória intrafísica cerebral pode nos pegar peças, enganando-nos em certas situações, como no preenchimento fantasioso das lacunas mnemônicas e nos fragmentos mnemônicos reinterpretados ilusoriamente. Como podemos ter uma leitura fidedigna das nossas lembranças guardadas na memória, procurando assim não nos auto-enganarmos? A primeira coisa é o seguinte: se a pessoa faz isso, é porque ela já comete essas coisas por, vamos dizer, autocorrupção. Isso é, até um certo ponto, autoassédio. A pessoa já deve ser assim em outras coisas. Então, o problema é ver aonde que a pessoa comete esses enganos e cortar. O problema que entra na memória, isso aí já está forçando a barra. Por quê? Fazer o processo negativo intencionalmente com a memória é mais fácil que fazer com os fatos. Geralmente a pessoa faz isso mais com os fatos aí. Então o processo é combater o auto-engano nos fatos, no dia a dia. Procurar ter mais discernimento, lógica, racionalidade, reflexão. Outra, convivo no trabalho com um colega médico que sofre do excesso de fabulações pessoais megalomaníacos, autoassediopatia, falando tanto, contando tantas histórias que às vezes o paciente entra e sai do consultório sem conseguir falar a queixa dele, mas tendo ouvido toda a história da vida dele. Eu conheci um colega assim também, homem, eu conheci um assim. Como se quebra esse ciclo de autointoxicação auxiliando esse colega? O amparo de função, sendo médico, não consegue ter uma brecha para assisti-lo? Não. Geralmente, num caso desse, ele não permite o amparo. Esse não deve ter amparo, porque senão já teria melhorado. Agora, você pode ser o amparador dele. Chega e fala tudo na cara dele. Agora, põe ele num canto, só vocês dois, e fala com calma, devagar, explica a situação e mostra 3 fatos sobre isso para ele. Você está acompanhando, você vai ver. Você lembra daquela paciente assim? Lembra daquele caso assim? Lembra do outro? Pronto. Ele vai pensar, porque ele deve estar pensando que ninguém está observando isso. Ele é o dono da paróquia, e não é. Agora, se você expor, você vai ser o amparador intrafísico que ele não tem, porque ele não deve ter nem extrafísico. Porque numa condição dessa, eles não deixam que o amparador fale, ele fecha. Ele não tem ouvidos para ouvir, ele só tem laringo chaca para falar. Outra, por favor, fale sobre as palavras julgar e criticar, sobre o peso energético de cada uma. Qual é o melhor usar? Eu acho que tanto uma quanto outra, porque é muito difícil você criticar sem julgamento. Tem jeito de fazer isso? Você vai criticar alguma coisa, você está julgando aquilo. Tá ou não está? Eu não vejo saída para isso, vocês veem? De modo que o processo, tanto uma coisa quanto outra, vale a pena você ponderar. Agora, crítica, antes de mais nada, a mais importante é a autocrítica. Depois é que vem a heterocrítica. Então, o autojuízo crítico diz respeito mais à pessoa. Ela que tem que julgar as suas manifestações, seus atos, suas ações, modo de ser, conduta, postura, atividade. Antes de tudo é a pessoa. Depois ela vê o resto. E outra coisa, a pessoa fazendo essa análise, ela vai ter mais gabarito para fazer a análise dos outros. A autoanálise abre o caminho para a heteroanálise mais séria. Isso é muito sério. Para a pessoa acertar mais, que eu estou falando. Outra, estou em Recife, onde estive há 7 anos atrás. Porque coisas que vivenciei aqui estão voltando à tona e estou tendo um grande aprendizado ao retornar ao seio do meu grupo Karma e, por incrível que pareça, descobri sentimentos antigos meus com relação ao meu próprio marido. Descobri o quanto eu preciso de mais conhecimento e o quanto ainda sou egoísta. Esqueço que as pessoas têm o direito de serem livres e eu vi o quanto eu amarrei meu marido. Não é de hoje, desde quando eu o conheci.
e o quanto eu não permiti que ele fosse livre, e hoje caiu essa ficha para mim. Queria pedir para o senhor me passar algumas palavras para me ajudar. Você deve ser daquelas que não deixava o marido comer aquilo que ele queria. Tinha que comer aquilo que você falou. Não, você tem que comer isso. O bom é isso aqui, não fiz para você. Quer dizer, forçava a barra. O apetite do cara, o paladar não era para aquilo. Então tem que dar o contra nisso aí. Agora veja se você ainda é assim hoje. Agora, outra coisa, você está se descobrindo como uma super protetora. Isso é muito importante. Agora, se você tem filhos, veja como é que você foi com seu filho, você está lembrando do seu marido. Agora, se tem filho, olha se tem filho. Agora, veja, se tem algum parente que você é a padrinha, que você é a madrinha, olha também isso, porque às vezes tem a superproteção em cima desse povo. Isso aí é importante. Agora, a gente não pode ter superproteção com ninguém, que acaba a gente descobrindo os erros do nosso posicionamento, quando ele é muito definitivo, quando é muito absoluto. A gente não deve ter pensamentos absolutos, nem posicionamentos absolutos. Eu, por exemplo, eu falo tudo sobre a conscienciologia, mas estou esperando aí, qualquer um, vamos fazer crítico. O mais importante é a crítica, é a descrenciologia, a pessoa viver aquilo. A heterocrítica não tem preço, como eu falo, é o máximo, ela é inavaliável, vale mais do que tudo a heterocrítica. Agora, outra, gostaria de saber se após tantas projeções conscientes, esse processo já se tornou instantâneo para o senhor, ou ele toma algum tempo, ou seja, entre a decisão de se projetar e o ato em si, quanto tempo transcorre? Esse tempo é variável, se assim, se sim, qual faculta empecilho? O senhor se projeta diariamente? Não, deixa eu te falar com calma. Eu teve época que eu precisava estudar muito a projeção. Então aí eu me dedicava à projeção em primeiro lugar. Acima de tudo era o processo projetivo. Aí os amparadores me ajudavam. Isso foi durante uma temporada que eu pude. Agora depois eu tive que parar com isso. Comecei a fazer muita experiência, pesquisa, até no exterior, passava muito tempo fora. Essas coisas todas foram mudando. Agora hoje chegou um tempo, nessas últimas 2 décadas, por exemplo, que eu só faço projeção quase sempre com o comando do maxi-mecanismo. Eu sou uma mini peça. Então eu não quero mais ver nada, nem fazer nada por mim. Não me interessa. Eu não tenho mais curiosidade apenas minha para minhas coisas. O que eu vejo, qualquer interesse, eu estou vendo visando o outro de vida atrás. Então hoje, por exemplo, às vezes eu tenho. Por exemplo, eu tive na noite de ontem, na madrugada de ontem, uma projeção que eles me mostraram, e eu depois vou falar até com a Hernande de Leite, que eu anotei os dados. Como é que devia de fazer um laboratório para fazer pesquisa da ectoplasmia? Sabe? E eu vi direitinho, eles projetaram para mim, mostraram tudo direitinho como é que é. Eu vim e anotei todos os dados assim rapidinho, estou sabendo direitinho, está na minha cabeça aquilo que eu vi. Então, se a gente fizer, eu acho que vai ser uma boa. São 2 ambientes entrosados. Eu vou mostrar para ele que é uma coisa nova. Pelo menos eu nunca vi nada nesse sentido. Agora, tudo isso é projeção, mas eu só tenho essas projeções mais claras quando os amparadores é que dirigem. Eu não procuro isso, não. Agora, eu tenho muita, assim, inspiração que eles dão, sugestão que eles dão fora do corpo. Eu já venho com a ideia pronta. Isso é muito comum. Estou tendo problemas com uma habilidade parapsíquica. Quando alguém fala comigo, fico sabendo se o que ele fala é igual ao que ele está pensando. Já havia tertúlia sobre isso e o professor fala que é uma habilidade muito comum. Na época não tinha esse problema, mas quando comecei a mexer com as energias, isso aumentou. Fico triste porque as pessoas parecem mentir e tentar ofender muito. Como posso resolver isso? Pode ser assédio? Olha, o problema todo é o seguinte: veja o lado melhor das pessoas e das coisas e procure ampliar esse lado melhor. É a melhor coisa que você faz. Agora, processo de pegar a telepatia dos outros e entrar na intraconsciencialidade é mais comum do que a gente pensa. Mas é preciso saber conviver com isso. Isso é coisa séria, porque dá muito assédio se você não tiver cuidado.
Porque eu só vou explicar para você entender bem. Você entra no micro-universo da outra pessoa, vai saber o que ela está pensando real. Você entra no cerne da consciência lá. Mas veja, se ela estiver assediada, e na hora que você entra, você não percebe nada, o assediador vem em cima de você, porque você estabeleceu a ligação. Para ele é mais fácil invadir você. Então pensa bem na terceira consciência. Você é a primeira. A sua vítima é a segunda. Agora, o assediador da sua vítima é a terceira. Você vai ser a segunda vítima. Pensa bem nisso. Abre o olho. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre os amparadores intrafísicos. Toda consciência com autoconsciência evolutiva tem um. Como identificar essa personalidade? Ela sempre se identifica com sim ou pode agir de maneira anônima? Não, o problema é o seguinte, o amparador que ele está falando é intrafísico. Então são consciências que ajudam as outras. Quais são essas consciências que ajudam as outras? Pode ser o médico, o pai, a mãe, a madrinha, o padrinho, o advogado, o consultor econômico-financeiro, o amigo, o colega de profissão. Tudo isso pode ser amparador intrafísico. Observa, agora, nós temos aí um verbete muito bom para isso. E tem o outro, a amizade raríssima. Esse aí seria bom a pessoa ver, porque esse aí a pessoa já vai ter, essa pessoa já descobriu a amizade raríssima. É justamente isso que ele está querendo. Pensa bem, não é todo mundo que cultiva o amparador intrafísico, não. Todo mundo poderia ter amparador intrafísico se cultivasse, mas a maioria não cultiva a amizade do jeito que devia de ser. Gostaria da sua ajuda para discernir melhor a experiência vivenciada na autofantasia. Ontem, após divergência de ideias com o chefe, meu marido mostrava-se irritado. Após conversar bastante, ele sugeriu um arco voltaico. Concluído o experimento, ele relatou que percebeu vultos, sombras passando frente ao rosto e calor na testa. Relatou que abriu o olho para ver se não era minha mão em movimento. Para mim, foi o melhor desempenho de exteriorização fora de sala de aula da Conscienciologia. Esses vultos eram as consciências sendo assistida ou devaneio e fantasia. Possivelmente, era algum processo mesmo, está muito claro. Devia de ser os assediadores, sim. Eu não senti que consegui fazer a energia percorrer o corpo todo do meu marido. Estou enganada? Sim, mas isso não quer dizer nada. Esse negócio de percorrer o corpo todo não quer dizer que seja o melhor. Vai com calma. A energia foi e eu não consegui perceber. Seria o caso? Pode ser que tenha sido. Mas agora, uma coisa séria que eu quero te falar. Nesse caso, os assediadores que ele viu, tudo indica que não são deles, é do chefe. Fala com ele para abrir o olho. Esse é que eu senti na hora que eu vi. Em Paradoxologia, página 37, o senhor pode exemplificar o paradoxo da consciência autoassediada sem heteroassédio. É aquela consciência que ela é egoísta até para sofrer. Então ela é auto-vitimizadora, ela é quase sempre multívola, ela, entende? Ela mesmo cospe para cima e gosta da chuva de cuspe que ela faz. Quer dizer, isso é que é o pior da história toda. Então, veja, o paradoxo dessa consciência autoassediada é que não tem heteroassédio. Quer dizer, ela não permite o assediador de fora. Até o assédio dela é egocêntrica no sofrimento dela. Tem muita gente na baratrosfera desse jeito, você sabe, né? É uma das características do baratrosférico, o habitante da baratrosfera. Agora, a outra pergunta dela. Em Politicologia, página 37, o que é genuflexocracia? Genuflexocracia é a turma do Vaticano, o vaticanismo. É uma política onde todo mundo fica genuflexo. Genuflexo quer dizer, fica ajoelhado. Aquela pessoa que se ajoelha é da genuflexocracia. A Igreja Católica faz isso com milhões. De modo que a grande genuflexocracia é o Vaticano e suas subsidiárias. Uma das piores delas chama-se Opus Dei, que é uma prelazia.
O senhor acha que devemos abolir as tradições do nosso dicionário interno? Se sim, como ficaria a cultura? Não. Você deve abolir as tradições que não prestam. As tradições negativas. Aquelas que você perde tempo com elas. Isso que eu chamo idiotismos culturais. Isso aí você deve mandar para o espaço. Mandar para o beleléu. Isso é que é importante pensar. Agora, certas tradições é bom. Por exemplo, tem tradição que não tem jeito de você fugir. Por exemplo, a tradição de você comer com educação, se você tem gente perto de você. A tradição de você vestir roupa porque não dá para sair pelado na rua. E por aí vai. Tem uma série de tradições que você tem que admitir, aceitar. Não tem saída. Tem que admitir. Agora, quais são essas tradições negativas patológicas? Tem uma porção. Por exemplo, fumar. É uma besteira enorme. Agora já tem muita gente, já está até diminuindo o processo do tabagismo no Brasil. Outra coisa, a cachaçinha social. É outra besteira enorme. É bom acabar com isso. E por aí vai, tem uma série de condições. Você quer ver uma que é idiotismo cultural, dos piores que tem, e ninguém fala nisso ainda? Vai ter um dia que vai ter. É o bar no apartamento, o bar na casa da pessoa. Aquele bar que a pessoa faz. Isso é das piores coisas que tem. Geralmente, quando a pessoa tem o bar, é porque ela tem uma adega. É outra bobagem também enorme. Entende? Isso tudo, nós estamos caminhando para limpar esse ambiente. O povo está começando a se despertar dessa realidade. Isso aí são tradições burras. Agora, a maior tradição que está acabando, mas ainda tem resquícios, que é terrível, é a escravatura, a escravidão. Ainda tem pequenas escravaturas localizadas, mas já não é mais do jeito que era, tá certo? Hoje já não tem tanto escravo, e senhores, senhor, a Casa Grande e a Senzala, tudo isso já andou melhorando essa tradição. E outra coisa, isso não faz muito tempo, né? Não faz nem 200 anos. E tinha isso tudo aqui, todo dado. A vergonha para nós todos. Tudo é tradição. Tudo é cultura. Agora, mais uma aqui. A única maneira de disseminar os neologismos da ciência peculiar do novo milênio, a conscienciologia proposta por você, é fazer valer teatricamente o exemplarismo consciente? Sim, é o melhor que tem. Agora, o problema é o seguinte, é a gente viver com isso e mostrar o que é. Fazer o neologismo funcionar na vida comum. A autoficção seria a ilusão que a própria pessoa cria com o uso da imaginação de uma forma não sadia, criando assim um empecilho para a autopesquisa? Sim. É o excesso de imaginação, da imagística. A pessoa tem que acabar com isso. Agora, a autoficção é demais. Uma outra coisa. Você quer saber se você tem muita autoficção? Tem uma pergunta cretina, que dá para mostrar isso tudo. Você gosta de muita ficção científica e desenho animado de criança que você vê na sua condição de adulto? Isso aí é muito importante. Isso mostra que você tem muita ficção. Se você gostar de videogame demais, de desenho animado demais, esses hoje excessivos que tem, de ficção científica de todo jeito, que eles fazem trucagem cinematográfica de todo jeito, isso mostra que a sua cabeça deve ter autoficção à vontade, está na cara. Isso aí é a maior demonstração do processo. Outra pergunta, como fica a consciência após a morte? Ela segue do jeito que ela está com os problemas dela, não muda nada, às vezes piora tudo. Quando a pessoa tem uma boa ficha com saldo elevado cosmoético, melhora tudo. É assim, de modo geral, estou te dando as 3 hipóteses possíveis. Nas suas experiências com desassédio, qual seria o limite de interferência cosmoética para fazer o afastamento de consciência nociva ao assediado? Nos casos de poltergeist, o trabalho energético com o síndrome desamparador é feito de que maneira? Olha, na questão de poltergeist, os processos que nós vamos, o problema lá é chegar e matar mosquito com bomba atômica. Então a gente chega com o máximo de energia, abre o canil e solta os cachorros em matéria de energia. Tudo que pode para limpar o ambiente.
Aí não interessa se vai de roldão, se faz tsunami, se dá furacão, se vira vulcão, o problema é lá. Mas a energia positiva em cima do ambiente. Às vezes é o único jeito. Agora, para isso, quase sempre você precisa saber aonde que está o nó górdio do assédio. Quase sempre tem um lugar lá com fluxo de energia negativa no ambiente. A gente tem que localizar isso aí para superar, tem que dar um jeito de suplantar o processo. Agora, como é que a gente deve fazer com o processo de desassédio? É pôr energia no ambiente em cima da pessoa, principalmente da vítima, e esquecer o resto. Se você faz em cima da vítima, ninguém pode reclamar. Essa energia boa, vem os amparadores, começa a ajudar, você também ajuda, isso ajuda todo mundo. Agora, nunca ter má intenção. Se a pessoa tiver má intenção, ela entra no assédio, ela vai levar para casa. Quer dizer, ela não vai conseguir fazer o desassédio. Ou seja, no caso, o desassédio dela posterior, que é a desassimilação simpática das energias do trabalho que ela estava fazendo. Ela tem que ir para casa sem nenhuma necessidade de tomar engolfe. Quer dizer, ela tem que ir para casa sem nenhuma ressaca energética. Isso é importantíssimo ela saber disso aí. Agora, gente, sobre a autoficção, então, como é que nós ficamos? Bom, aqui no ar. Página 37. Sim. Sinergismologia. Aprofunda o segundo sinergismo, por favor. O sinergismo autoenganador, imaginação, emoção. O processo todo é o seguinte, isso aqui é que é uma das coisas sérias que nós estamos falando aí com ele. Se a imaginação é muito exacerbada, ela pode aumentar o processo da emoção. A emoção, então, volta, então, a uma mutualidade patológica de forças. Isso cria o silogismo autoenganador. A pessoa, depois de um certo tempo, ela fica totalmente amaurótica, ela não vê. Entende? Ela fica com miopia. Ela não vê a realidade do autoengano que ela está cometendo e maior, que aquilo vai ampliando, ela não vê o alcance disso. Aí vem uma série de autoenganos depois, um depois do outro. Porque ela perdeu a capacidade realista de ver as coisas com discernimento. Então, o sinergismo, esse patológico, é dos piores que tem. Agora, tudo é nessa base aí. A imagística e o comocionalismo. Entendi. E a vacina principal? É discernimento? A vacina é discernimento, a pessoa pensar nisso, anotar os fatos, para chamar a atenção de si mesmo, fazer o auto-juízo crítico, né? Às vezes, não tem outro jeito, é o auto-desassédio. Uma pessoa desse jeito, às vezes, ela faz o auto-assédio imprudentemente e outra coisa, inconscientemente. Ela não percebe o que ela está fazendo. Isso é que é terrível. Não é nada fácil. Agora, isso que eu estou falando de autoficção, gente, é muito mais comum do que a gente pensa. Praticamente, vamos dizer, na vida da pessoa, no desenvolvimento da vida física da pessoa, todo mundo passa por fase de autoficção, principalmente na fase da adolescência. Então, as meninas, as mocinhas, as moçolas, a menina moça, é um problema em matéria de autoficção, é demais. Porque ela vive no devaneio. Às vezes no mundo da lua, pensando o que vai acontecer. Quando é que aparece o príncipe, o cavalo branco com a crina, sabe como é que é? Ao vento. Quer dizer, é um problemão isso aí. Estudo é autoficção. Agora, outra coisa séria que você está perguntando aí, qual que é o tratamento? Vacina. É os dois pés em cima da rocha e o mental soma com discernimento no cosmos. Esse é o caminho. É a base de tudo. Valdo, na sétima linha da fatologia, sim, a isenção como sendo ficção jurídica. A isenção como sendo ficção jurídica. Você acha, por exemplo, que esse povo do Supremo Tribunal Federal, que eles são isentos, eu estou falando já no tópico, que eles são isentos, você que é a minha chefa nessa área. Eu queria entender mais
Não tem jeito, gente, o processo de, dentro de a maioria das profissões, a pessoa viver sem ficção. Agora, veja, essas ficções que eu estou falando aqui são das piores que tem. Eu falei em 4. Eu vou ler de novo aqui, ó. O dogma como sendo a ficção religiosa. Eles criam aquilo como sendo a verdade absoluta para o resto da vida. São os loucos. A pesquisa não participativa como sendo ficção científica. É impossível a pessoa não participar da pesquisa que ela faz. A isenção como sendo ficção jurídica. Você vê no Brasil como é que é quando tem, por exemplo, aí 8, 10 juízes que estão vendo, fica às vezes 8-2. Isso já mostra que eles estão pensando diferente. Esse pensamento diferente é a ficção jurídica. Tem uns que cometem cada batatada que só de ler eu fico envergonhado e ruborizado por ele. Isso é contra o Brasil. Agora, a última, a incorruptibilidade como sendo ficção política. É o que está acontecendo. Olha o caso do mensalão, o outro mensalão, o outro mensalão. Olha esse partido, aquele outro partido, o outro partido, tudo assim. Uma vergonha isso tudo. Então, a autoficção, ela existe. Tem um amigo meu que falava, não, existe mais ficção do que fato. Porque na hora que você vai contar o fato, ele vira ficção. Então, os fatos mesmo desaparecem. Eu falei assim, em Brasília isso é comum. O que é Brasília? É a capital da Fixolândia. É isso, é a Fixolândia. Agora, Fixolândia. Na definição, aí consta que é exagerado megalomaníaca. Isso prevalece na autoficção? A megalomania começa por uma autoficção, né? Mas é aquilo que a pessoa começa a ter devaneio, etc. Tal, aquilo acaba plasmando a megalomania. Agora, a megalomania, ela se fixa mais depois que a pessoa começa a cometer algum fato que ela se dedicou muito. Aí ela esquece como é que aquilo começou. Ela fica só com o pior da história cada vez mais. E daí a pouco, a pessoa, principalmente o homem, ele perde a noção do tamanho das coisas. Ele não tem mais medida, não há perspectiva, não há balanço. Então, o discernimento para distinguir o que é o certo e o errado, ele começa ele se perde. Porque é uma ilusão exagerada. No caso do dogma, o dogma é uma ilusão exagerada. Eles engrandecem tudo, estão fora da realidade. E é muita bobagem. Você veja bem, ó, eles falam que o Papa jamais erra dentro dos posicionamentos doutrinários do clero, quer dizer, o direito canônico, da Igreja, do vaticanismo. No entanto, só para falar uma coisa, esses papas todos têm sonegado informação a respeito da pedofilia do subordinado deles, que são sacerdotes profissionais. Isso mostra o quê? Autoficção. Eles acham que eles são muito inteligentes e que a manada católica é burra, não tem inteligência. Então, eles sonegam informação. Agora que o negócio começou a chegar num ponto que tudo extravasa e vem à tona, olha os escândalos que tem. Como é que fica isso? Então, veja, autoficção dogmática, terrível da Igreja Católica. Então, eles acham que o direito canônico é perfeito, não tem erro. Outra coisa, eles falam que o Papa, eu vou repetir o que eu disse, que o Papa não erra, ele é infalível na dogmática dele, do clero, do canonismo, do direito canônico, do romanismo deles, do vaticanismo. Agora veja, esse próprio Papa, o outro Papa, o outro Papa, o Papa anterior, todos eles tinham gente cometendo pedofilia e ele muda o cara de lugar. Ele está num lugar e manda para outra capital, manda para outro país, faz alguma coisa. Mas ele não assume, ele não diz aquilo, ele não é explícito, ele não é autêntico. Então veja, a Igreja Católica é uma furada total. Agora, o maior furo deles atualmente é o Opus Dei. Outra coisa, está cheio de gente do Opus Dei aí. O cara de São Paulo aí, ó, esse Alckmin é do Opus Dei. Tem gente em jornal de São Paulo que é cabeça do Opus Dei no Brasil.
Está dirigindo jornal aí, está perto do jornal, tem força, estuda lá, trabalha lá todo dia. O Opus Dei aprendeu com os judeus, eles dominam a mídia. Muita coisa da mídia, os judeus sempre fizeram isso, né? Mas agora o Opus Dei entrou nessa. Mas Estão começando a copiar os judeus. Misturam a religião com política, porque Não, parte dele. a religião e política praticamente é a mesma coisa. A Igreja Católica é o grande partido político internacional que tem por aí. E com base na Itália, em Roma, no Vaticano. Agora lá também, esses fanáticos religiosos lá do questão árabe, israelense ali, eles também exageram em tudo e misturam religião com política de uma forma dogmática. Toda religião é política. Exagerada também. Toda religião é política. Todo sacerdote profissional é político profissional. E outra coisa, puxa a brasa só para sua sardinha o tempo todo. Quase sempre são totalmente cegos, amauróticos, não vê a realidade do processo. Por quê? São sectários, são facciosos. Toda pessoa que é facciosa, ela é fanática, ela não enxerga nada. Ela só vê um prisma, ela não vê, ó. É uma monovisão residual, vestigial, só vê uma coisinha ali, pontual, uma coisinha. Ela não tem uma visão ampla, ela não tem visão. Agora, dogma é isso, né? Olha o processo da doutrinação, olha a catequese, que loucura, a inculcação das igrejas. Dá pena isso tudo. Agora tudo eles acham que é assim que eles podem ajudar os outros. É nada, isso aí se ajuda para um lado, piora para o outro, porque escraviza todo mundo. Por isso que eu falo, a escravidão ainda não acabou, ela diminuiu. Enquanto tiver a religião igual à Igreja Católica, o islamismo, nós vamos ter escravidão. Gente, vocês querem mais lavagem cerebral do que uma pessoa que se candidata a ser homem ou mulher bomba? É lavagem cerebral. A pessoa vai acabar com a vida dela, cada aquilo, para chegar para o paraíso. E todo mundo está querendo fazer negocinho, querendo tirar vantagem de alguma coisa. Agora, a pior vantagem é essa, de pensar que vai receber as virgens no paraíso. Isso é terrível, a gente pensar. Agora, fanatismo de outro. Professor, vou fazer uma provocação com o senhor. Quando coloca lá a psicanálise o eu como o desejo do outro, o que nos constitui como sendo o desejo do outro, do grande outro, esse primado não contribui para uma autoficção? A psicanálise está cheia de bobagem, né, companheiro? Eu não vou discutir muito, não, porque hoje ela já está morrendo por aí. Vocês querem estudar ficção? Tem uma porção delas. Comunismo é uma ficção, principalmente o soviético. Quer ver outra ficção muito bacana? Psicanálise, do Freud. E olha, do Lacan, ainda piora mais a situação. Veja bem, lacanismo, né? Eles falam até outros nomes, né, o Lacan. Tem até outros nomes que eles colocam nisso, de modo que a gente não deve perder tempo com essas coisas, não. Vamos passar para outra, tem tanta coisa para a gente estudar. Agora, tem uma opção de coisa, matéria de energia, as pulsões da psicanálise do Freud, uma opção de coisa que é real. Mas, por exemplo, tem cada batatada dele enorme, porque ele não entendia nada de projeção. Tem casos que ele mostra que é direitinho o problema da projeção. Uma pessoa que sai do corpo vê logo aquilo, começa a rir dele. Ele não tinha experiência de nada disso. O Jung quis entrar nessa jogada e falou com ele, os dois brigaram. Aí um foi para um lado, o outro foi para o outro, por causa disso, por causa de projeção. Pelo que a gente mostra, tudo indica que foi isso. O Jung escreveu isso lá num dos livros dele, lá, as coisas dele. Você vê assim nas entrelinhas que a realidade foi essa. Hein? Foi. De modo que o problema nosso é o seguinte, olha bem o que é seu e o que é do outro. Como é que a gente vive em torno disso? Agora, o ideal é viver ajudando os outros. Agora, para isso, tem que clarear os assuntos. A gente não pode deixar nada obscuro, porque senão, obscuridade é tapeação.
Tem que ter da glasnost, a transparência, a coisa autêntica, óbvia, clara. Essa limpidez tem preço, né? Isso exige muito. Nem todo mundo está disposto. Agora aqui, estou trabalhando para fazer um bom pé de meia, para poder me dedicar integralmente à minha ProEx. Pelos meus cálculos, tudo der certo, em 7 anos chegarei no valor almejado. Até lá preciso ver se o dólar está no mesmo valor, etc. Minha pergunta é sobre a oportunidade que estou perdendo de morar em Foz e poder estar aí todos os dias. Sou voluntário do IPC, professor de CIP, mas certamente em Foz o processo evolutivo de domínio energético seria mais rápido. Mas certamente a meta financeira ficaria muito mais distante em Foz. Em sua opinião, ir para Foz é prioritário ou atuar no IPC de outra cidade como voluntário e professor, acelerando o pé de meia, é mais interessante? Eu acho mais interessante a segunda hipótese. Deixa eu só te explicar por quê. Nós criamos aqui o online para atender as pessoas que não podem viver conosco. Eu comecei a fazer um negócio para falar fora, e o problema do online, nós queremos ainda fazer um programa de rádio, um programa de televisão, para atender o povo que vem se queixar para mim, que é justamente essa queixa sua. Eu não posso ir porque eu tenho um filho, não posso ir porque eu tenho a minha mulher, não posso ir porque eu tenho a profissão, não posso ir porque eu tenho a fazenda, não posso ir por causa do dinheiro, não posso ir porque eu não tenho pé de meia, que é o seu caso. Então nós fizemos online. Você olha no online, que aqui, ó, eu sou o porta-voz da realidade de Foz. Qualquer coisa eu falo, olha, o negócio aqui está assim. Todo dia eu falo até de temperatura aqui, ó. Nesse momento nós estamos a 21 graus e 2 pontos. Tá certo? De modo que você não precisa de vir morar em Foz mais. Vocês já notaram, por exemplo, que muita gente que vinha até as terturas, depois disso também diminuiu. A turma nossa mesmo está aqui, não vem mais, porque tudo está pegando lá, através de celular, através de não sei de quê. Hoje é tanto aparelhinho que tem aí que eu não sei. Enquanto esse aparelho aparece. Agora, de vez em quando, me dá vontade de dar uma do Einstein. Pôr a língua de fora para ele. Para ver se aparece lá no aparelhinho pequenininho. Para ver se dá, né? Direitinho. Agora, veja, em vista disso, você não precisa vir. Vai trabalhar como professor voluntário, acelerando seu pé de meia, é mais interessante, sim, do que vir para cá. Sabe? Pensa bem nisso. Agora, arranja os aparelhos aí para você ver a apertura. Agora, se você não tiver tempo, quando sair a apertura de 2 horas todo dia, do mês inteiro, pega o dividir, que vai ter o mês inteiro. Aí você vai ver tudo como é que é. Qualquer coisa você pega o último mês que foi publicado, você já vai ficar mais atualizado. Né? O senhor disse agora há pouco que temos que descobrir o local onde estão as energias negativas do lugar em que lemos e tirar os assediadores. Como descobrir esse lugar? Qual é a técnica? A primeira técnica é o seguinte, você vai para lá e faz a exteriorização da energia para saber. E começa a assimilar toda a energia do ambiente para ver como é que é. Assimilar. Assim, assimilação simpática da energia. Com isso você vê onde é que tem um fluxo maior. Isso, com o passar do tempo, só de você passar no lugar, você já vê o que é. Não precisa mais nada, você não precisa nem de pensar nisso. Você já sente. Aí também não é só o processo da sensibilidade impressiva, não. É mais sério. Você percebe o processo da energia por causa do fluxo. Agora, é assim também que você vai descobrir com o tempo os chakras da Terra. Foi assim que eu descobri o chakra lá da Covent Garden, em Londres. E o povo começava a rir de mim, eu falei assim, não, você vem cá comigo, vamos lá. Então tinha gente que foi a Londres para ver o negócio perto de mim, junto comigo. Falei assim, senta nesse banco aí, perto da locomotiva. Aí o cara começou a receber. E aí, tinha muitos minutos depois disso, eu rodei lá tudo, voltei e falei assim, então vamos embora. Eu falei assim, não, eu não vou ficar aqui. O cara ficou, você está entendendo? Possuído pelo processo da energia, ficou doido com aquilo. E realmente... Agora veja, é um local específico, você vê aquela área. Agora aqui, por exemplo, no CAEC, é o discernimento, Vila Consciência, o maior foco mesmo é ali do lado esquerdo da holoteca. Qualquer um que for lá, se tiver sensibilidade, vai sentir. Eu já fiz muita experiência com as pessoas que falaram que tinha energia.
Eu pego e falo assim, ó, nós vamos rodar aqui um pouco para você ver o que tem. Não falo nada o que é. E pego a pessoa e vai comigo. Conforme o caso, você vê direitinho que realmente ela sente. Ela fala, não, daqui tem mais energia. Assim, olha. Aí vem aquele negócio que eu estava falando aqui. Bingo! Tá certo? Pode falar. Eu achei um chakra da Terra. Hein? Achei um chakra da Terra. Aonde foi? Na casa do meu namorado. É. O fluxo de energia subia com uma intensidade bem existe boa essas coisas e todas. refazia as nossas energias. Refaz a energia da gente. Agora, ó, examina o que é que tem junto. Como é que são as árvores, os arbustos, a grama, as frutas. Vê tudo como é que é. A água. É isso aí. Se o chakra é positivo, essas coisas também vão ser positivas. Ok. Entende? Por exemplo, tem certas árvores que vão crescer mais depressa, vão dar mais fruto. É o caso lá. Conta aí o que é que você viu lá. Fala aí. Eu falei para ele faz uma semana mais ou menos para ele ver o negócio. O que você achou lá? Fala para mim. É bom vocês ouvirem outra pessoa falando isso, porque ele é especialista em botânica. Pode fauna ser, e flora. Pode ser só árvores ou as pessoas se darem bem lá? Sim, melhor financeiramente. Não, se tem o chakra, aquilo está sempre... É como se fosse o olho energético. Sabe o que é o olho d'água? O olho d'água é um buraco no chão que a água fica... Isso. Uma fonte d'água. Ali é uma fonte de energia, aquilo sai. Você vê. Mas fala aí o que você viu. Na descida do Holociclo no sentido do rio, próximo à passarela da intercompreensão, então você tem ali o fluxo de energia mais exuberante, mais intenso. Então árvores que não estava sendo esperado até a produção, né, a frutificação nessa época, que aí está mais exuberante, até mesmo porque tem mudança climática, mas não é só isso, né, porque em outros locais não está igual. Eu falei com ele, a gente consegue observar. Um pé de néspera, uma nespeira. Ele ficou, realmente está diferente de tudo quanto tem, todo lado. Agora, vê, fora de época, o que é que as outras nespeiras não estão carregadinhas? E aquela lá está demais. Está demais. Vale a pena ir lá. Você tirou fotografia? Tirei foto. Então tá. Uma hora seria bom você ampliar isso aí. Eu deixaria ter essa aí. Vale a pena. Paulo, como é que se dá a formação desses chakras da Terra? Como é que eles são igualzinho formados? o processo das as placas tectônicas. É o lugar que bate que é o negativo. Né? Nesse caso aí é o processo de energia da própria Terra. É um processo Como de ele energia, funciona então. com energia tudo controlado, o negócio está... Agora veja, a maioria das cavernas são o contrário, são negativas. A maioria das cavernas que eu tive na Terra, no Brasil e no exterior, a maioria que eu vi era negativa. Olha, que eu entrei em algumas bem grandonas, enormes, difíceis, aquelas de você ter que, sabe, que dá uma claustrofobia na gente, terrível aquilo. Você entrar lá, rastejar. No caso dos vulcões, das erupções vulcânicas, isso indicaria a possibilidade não, de... mas a vulcânica aí é só o processo do magma. Do magma, tá. O problema é brabo. Agora, a energia é energia mesmo, porque tem energia por todo lado. Outra coisa. Esse objeto, qualquer objeto aqui, o seu que está aí na sua mão, tem energia. Agora, pensa bem na Terra. Conforme o lugar que tem, aqui destila energia para algum lugar, aquilo realmente sai. Outra coisa, os chakras piores são os chakras negativos, é o que o povo vê mais. É igual daquele edifício que eu fui ver lá no Rio, e que eles chegaram à conclusão que todo mundo está lá naquele edifício, já tinha 6 que tiveram câncer, morreram logo. Aí eles foram olhar, cada um deles estava no mesmo nível, você está entendendo, do apartamento, no edifício. E a cama dele estava como se tivesse uma cama em cima da outra. Os 6 estavam iguais. Eu fui lá nesse edifício. Então ali tinha que mudar, todo mundo não podia morar, no caso ali, aquele quarto negativo que estava pior, tinha que dar um jeito. Agora a área lá não é boa mesmo. Aquele deu câncer. Aí depois disso eles pararam. O edifício lá ficou até vazio, uma opção de coisa, deu para trás. Agora eu vi isso, teve um outro cara que era especialista em radiônica da França, que esteve lá também, atestou a mesma coisa que eu, do mesmo jeito que eu falei. Agora, essas irradiações mais negativas,
de geoenergia, da energia da Terra, é em função de quê? Assim, tem alguma causa mais específica que leva a Do jeito isso? que tem a positiva, tem a negativa. Veja as cavernas, por exemplo. Você sabe, Mas algum uma evento, boa assim, parte de disso aí algum- equivale ao inferno, né? O problema todo é o seguinte: o centro da Terra é um infernão. Por quê? É um fogão. É uma fornalha. Senão não teria calor aqui, teria uma opção de coisa alterada também para nós, né? Então isso tudo deve funcionar em matéria de energia. É porque normalmente assim, são lugares inabitados por consciência, então a gente pode dizer que pode ter sido criado Agora, um tem incêndio com ambientes consciência. desses são muito negativos. Tem certas cavernas que não vale a pena. Você vai descendo, aquilo vai piorando. Quanto mais profundo, pior. É muito estranho isso aí. Pior. Tem muita caverna assim. Agora, por exemplo, tem deserto também que é desse jeito. No entanto, tem deserto que você vai num local que equivale a um oásis. Tudo é bom. Interessante. Quer dizer, tem de tudo. Quando tem energia, pode ser negativo, positivo, né? Volta, Depende. aqui no ar. E geyser? Hein? Geyser. Você estudou geysers ou geysers? E Geyser, essa área que dá aqueles guichos quentes de água quente, você Não, viu isso em algum o lugar? geyser, O geyser. isso aí depende. Eu nunca pude mexer muito com isso, porque eu tive hipertensão com 28 anos, eu não posso com nada quente. É tanto que eu tinha uma participação lá nas águas quentes de Goiás, que é o mais sério da América Latina, aquele lá. Eu nunca fui lá. Entendi. Eu mandei vender as ações. Eu nunca fui lá. Sabe a água quente de Goiás? Eu tinha ações naquele. Quando eles criaram lá, eu ajudei na história, no início. Comprei ações para ajudar. Eu sabia que ia dar certo, mas nunca fui lá. Entendi. Negócio de água quente eu não posso. Eu não posso tomar um banho de água quente mais, por causa da hipertensão. Isso aí é terrível. Então eu nunca pude fazer experiência demais nisso, não. Pra você ter uma ideia, quando eu fui a Vegas, para ver a povo, fui atender, etc., eu fiquei no Sands. O Sands era o hotel Areias, né? Que era o hotel lá da máfia, era do Frank Sinatra, etc., Frank Davis Jr., Frank, sabe? Aquele povo, é a turma, né? Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. Agora, o que se passa? Lá é um calor danado. Você entra na água, ela está sempre quente. Eu não pude nadar, eu quis nadar um dia para ver se ia ajudar, que nada. Eu não sabia o que estava mais quente, se era fora ou dentro da água. Agora, depois eu fui ver o Hoover Dam, que é aquela represa que tem a antiga do Hoover, lá perto do deserto, que é lá perto também. Lá o negócio é de uma tal maneira que é o seguinte, está cheio d'água e você não vê uma planta junto, só pedra ou areia. Agora, de vez em quando vem aquele capim que aparece no cinema. Você está entendendo? Um capim seco que vai rodando assim com o vento. Você não sabe de onde vai. Outra coisa, os guardas que trabalhavam lá, quando eu fui lá, tudo estava praticamente sem roupa. Porque não aguentava colocar a roupa devido ao calor. Quando eu estava na sombra, quando saía, colocava um troço, uma coisa só para tampar devido ao sol. Entendi. Agora, então, um calor, uma loucura. Isso tudo, eu não podia ficar lá, eu não podia morar em Vegas, nem num lugar desse. Eu falei assim, gente, aqui deve morrer muita gente com hipertensão. O cara vem, vai julgar, já é excitado, ele fica quente lá por alguma coisa, aumenta a pressão dele, estoura o cara. Eu falei assim, tem muita coisa aqui que deve matar a hipertensão arterial. Não é bem o processo do infarto miocárdio, é mais a hipertensão. Entende? Entendi. É a vida. Agora, essa área do deserto lá também não achava muito positiva, não. Até mesmo o início ali do México mesmo, não era Baja Califórnia, ali tem Agora, lá, uma área que não é o muito deserto lá não é fácil. Foi lá que tem o Great People, que eu descobri fora do corpo, boa. etc. Você falou já. É uma verdadeira pocilga, né, de gente extraterrestre dentro do deserto. O deserto é o Mojave, o Mojave, que eu chamo. Tem base aérea, tem cemitério de avião, tem um monte de coisa lá que é... Lá tem um monte de coisa, eu sei. Agora, pior do que lá é aquele lugar no Oriente, quando vai passando, onde tem o cemitério dos aviões, você sabe que tem, né? Depois que passa lá, que dá uma queda, tem a corrente ascendente, a diferença de temperatura enorme de um lugar para outro.
Depois eles cortaram, hoje não tem mais rota lá em cima, não. Eles mudaram as rotas. Eu ainda voei muitas vezes para o Japão passando por lá. Japão, a China, a gente ia passando por lá. E era a Varig, ia pela Varig. Eu não cheguei a conhecer muito, por exemplo, do deserto do Atacama ali no Chile, mas a região que eu fui era muito diferente do deserto. Agora, eu conheci muitos desses lugares, tudo fora do corpo. Ah, é? Eu não ia fisicamente sem ir antes. Eu ia antes e olhava, não, esse aí vale a pena, eu vou aparecer aqui. Você chegou aí no Atacama? Não sou besta, não. Nem tanto, né? E fora do corpo? Sou desconfiado, eu sou mineiro, né? Desconfiado. Mas fora do corpo você foi lá? Foi. Tem vários desses que eu vi. Eu vi muito lugar. Agora, dos lugares piores que tem mesmo é o vale lá do México, né? Aquele... Yucatán. Yucatán, aquilo é o pior. De tudo que eu vi, um dos piores lugares do mundo que eu vi. Agora, ali eles devem ter matado, através de sei lá quantos séculos, né? Milhares e milhares de pessoas, né? E dentro de condições graves. Terríveis, né? Deve ter sido coisa de tortura. Sacrifício diário tinha lá. Que lá nunca foi bem contado. É muito difícil. E outra coisa, lá é terrível pelo seguinte, antes de você chegar no Vale do Yucatán, você sente as energias, e aquilo vai piorando, 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 piorando. É assim. Terrível. Qual o efeito mais negativo no energossoma quando as emoções descontroladas tomam conta da consciência durante um trabalho de amparo? Olha, o efeito mais negativo, né? O processo é o seguinte, piora as energias da pessoa e ataca o locus menor de resistência dela. Ela vai sentir alguma coisa naquilo que ela é frágil. Vamos treinar para ser glacial diante de situações onde a emoção animal tende a ser muito presente. Existe algum laboratório ou técnica da qual o senhor tenha conhecimento? Olha, a primeira coisa é vergonha na cara, para a pessoa superar as próprias emoções. Agora, a segunda é ter discernimento, juízo crítico, fazer força. A primeira que tem que ver é se a pessoa, ela tem algum processo assim de excitabilidade maior, ela ir no imobilidade física virgem. Isso é o primeiro que tem. Para todo mundo é o que a gente recomenda em primeiro lugar. Então, a primeira coisa, você olha, estende a mão aí e vê, faz assim com a mão. Se você estiver tremendo, nem que seja um pouquinho assim, ó, é alguma coisa. Você tem que ficar assim, não pode tremer. Se estiver tremendo é porque o nervo vegetativo ainda está ainda alterado. Eu, que já fiz muito curso, falo, todo mundo, estende a mão que eu vou passar para ver. Aqui eu nunca fiz isso. Aí eu falo assim, ó, você... laboratório tal, você, laboratório tal. Aqui no CAEC eu fiz isso demais. E principalmente com os jovens. Os jovens precisam disso, porque eles ainda não têm nada ainda muito assentado, né, uma boa parte. Toda vez que tento me projetar, sinto a decolagem, às vezes até de olho aberto, impressionante. Porém, a cabeça não descoincide. Você não decolou coisa nenhuma, né? Você só sentiu. Só consigo, isso aí que chama a condição de Trendelenburg extrafísico. Só consigo começar a projetar se for com a decolagem. Sem decolagem, cai sempre na inconsciência, sonho. Uma vez consegui levantar da cama com psicossoma, mas fui puxado devagar com muita força. Como se tivesse uma cola fortíssima na nuca em direção ao corpo. Essa cola é o cordão de prata. O que devo fazer? Tem que sentir necessariamente a decolagem para me manter consciente do processo? Não precisa de nada disso. Decolagem é coisa de rico, é projetor rico que vê a decolagem consciente. É um dos fenômenos mais impressionantes que tem, para ter tudo do início até o fim. Quer dizer, você sair, começa a sair as coisas e você percebe tudo. Depois você recorporifica lá fora. Isso é impressionante. É um dos fenômenos maiores que tem em matéria de espetáculo, de show. Quando a consciência parapsíquica cosmoética sem parceiro, exemplo, um telepsista, só deve recorrer à masturbação, a pessoa está sem parceira, é isso que está falando. A masturbação como conduta exceção deve acontecer apenas quando essa consciência não conseguir dar conta da carência sexual e do heteroassédio extrafísico consequente, ou ela pode recorrer antes de percebê-la? Não, ela recorre. A única coisa que tem é o seguinte,
não deve fazer evocação negativa de fantasia sexual, porque senão a masturbação se transforma em assédio. Tem que abrir o olho com isso. Existe processo de fazer a masturbação se a pessoa não pensar em nada. Mas para isso eu tenho que conversar com a pessoa e explicar os detalhes, até a pessoa entender, porque isso aí custa. Homem, então, é melhor do que para a mulher. É muito mais fácil a técnica que você pode usar. Um amigo meu conseguiu 2 projeções conscientes com orientação minha. Ele me perguntou sobre a possibilidade de fazer espionagem industrial militar usando o recurso da projeção. Eu disse a ele que seria uma atitude anticosmoética. O senhor poderia falar sobre esse assunto? Escuta, eu já dei, inclusive, curso no Brasil e fora do Brasil sobre isso. Existem dezenas de obras lá embaixo sobre o processo da espionagem, tanto industrial quanto militar, feita através de projeção pelos loucos. Está cheio de gente que ainda faz isso até hoje. Isso é um perigo. É uma das coisas que dão mais morte prematura, é isso aí. A projeção pode levar à morte prematura, quando a pessoa começa a mexer com o processo de espionagem. Agora, veja, existe um problema. É um monte de livro lá embaixo. Eu já dei curso sobre isso, já escrevi sobre isso. Tem muita coisa por todo lado. Quem é que está com o microfone aí? É você, ó? Fafá? Professor, em fatologia, na 4ª linha, de baixo para cima, eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais os fragmentos mnemônicos. Os fragmentos mnemônicos reinterpretados ilusoriamente. Isso seria... Isso aí é uma coisa muito difícil pelo seguinte: quando a pessoa tem retrocognição, ou a memória dela começa a funcionar, se a história é grande, geralmente começa a pequenos fragmentos, que são os flashes. Se esses flashes se amontoam, eles começam a ter consistência e formam episódio. Depois disso, começa a aparecer outros episódios. Quando tem uma série de episódios, a história, então, se completa. Então, é muito difícil esse processo das lacunas mnemônicas e o problema dos fragmentos mnemônicos reinterpretados ilusoriamente. E a pessoa só viu um pedacinho aqui. Ela não viu o galo cantar, mas não sabe onde, direito. Aquilo não fixou, não tem lógica. Entendeu? Então, por isso que eu falo, a pessoa tem que anotar tudo quanto é detalhe, mesmo aquilo que seja secundário, que não tem nenhuma importância naquele momento. Ela anota tudo e deixa lá detalhadamente, com minúcia. Agora, aquilo ela vai acumulando. Um ano depois, ela dá um balanço naquilo e junta tudo que seja mais ou menos igual. Aquilo começa a ficar mais nítido. Daí a pouco ela vai ver que tem uma verdadeira história que ela não viu antes. Porque é a visão segmentada. Ela viu só um pedaço. Está entendendo? E como se a pessoa tivesse a tendência a fechar a história sem ter completa. Para fechar, geralmente são os amparadores que ajudam a pessoa, começa a dar mais episódios, daí a pouco forma a história. Fica sem lacuna nenhuma. Ok. Agora, a pessoa tem que registrar. Para ver como é que é a situação, e ela entender como é que é. Pode ter preguiça com isso. A pesquisa é longa. E o registro da forma mais científica possível, sem muitos floreios. Não, e tem que ter muita autocrítica para fazer isso. Nada de exagerar, nem nada, porque senão não adianta nada. Se a pessoa exagera, ela vai falar só ilusão, isso aí não adianta nada. Tá. Tem que ser aquilo que ela vivenciou de fato. E com o passar do tempo, ela vai ver quanta vivência boba que ela teve. Ela vai examinar todas as tolices dela, a infantilidade, a imaturidade, a inexperiência. O excesso de valor desvirtuado. Um outro ponto seria algumas linhas acima, 1, 2, 3, seguindo onde nós estávamos, 4 linhas acima, a isenção como sendo ficção jurídica. Isso aí eu já falei, né? Os tipos de ficção. A ficção jurídica é uma pessoa, por exemplo, um juiz achar que ele não puxou brasa para a sardinha dele. Tem certos casos que as pessoas puxam. Olha aí agora, o negócio da ficha limpa, já teve gente que já deu 3 de fichas sujas, limparam a ficha já de 3.
Isso tudo é falta de isenção. A pessoa não está vendo o processo do país, o que o povo está querendo, não está vendo algum interesse dele. Alguém vai sair ganhando isso aí. Isso é falta de isenção, entendeu? Jurídico. Entendi. Na página seguinte, página 37, em parapatologia, não sei se não foi falado, segundo aspecto, a reconstrução holobiográfica. A reconstrução holobiográfica arbitrária. O problema todo é o seguinte, a pessoa, ela gosta muito de determinada área de atividade, então ela acha que ela é especialista naquilo, ela mesma achou. Então ela começou a pensar naquilo, etc., e pensa que é maior, às vezes não é nada. Entrou na canoa furada, não tem nada que ver com ela. Então isso aí é que é a reconstrução holobiográfica arbitrária, quer dizer, de acordo com o arbítrio dela, ela mesma que criou, ela fantasiou, ela inventou. Isso é que é a ficção. Por isso que eu não dou valor para nada que seja de ficção. A gente deve perder todo o nosso tempo, aplicar nossa energia, fazer força com as coisas em fatos, e não ficções. Sim. A diferença entre a ficção e a realidade, você poderia verificar com os resultados obtidos? Não, é mais o processo de você evitar as versões espúrias. Todo fato acaba caminhando para versões. Se ele é mais importante, tem mais versões do que os outros. Isso aí é um problema. Fato é uma coisa, versão é outra. Você tem que ficar com o fato. Mas então, Rosa. Professor Valdo, eu queria voltar naquela questão que o senhor falou aí, quando é que é fácil a pessoa ser morta pelo assediador em projeção do espião. É porque ele se entrega facilmente ao assediador, ele entra no mesmo órgão. Não, porque a espionagem é uma coisa negativa, não tem nada positivo em espionagem. Sei, mas... Arranja uma saída que a espionagem seja positiva. Eu queria saber assim, do ponto de vista fisiológico, eu sei que é negativo, não, eu sei que o está problema assediado, todo é o mas eu queria seguinte, entender a pessoa por quê. está dentro, ela está numa boa, aí ela começa a fazer espionagem, ela já entrou dentro da baratosfera, e vai furando cada vez mais, aquilo não tem saída. Vem cá, é tapiação, espionagem, Não, espião. eu entendo isso, professor, mas Não dá assim, certo. é porque aí o assediador... Faltou autenticidade. Mas aí, é porque o assediador fica com ele na mão, aí ele pode fazer Vai isso. pegar o locus menor de resistência dele. Qual que é o tem na lado mão, né? pior dele? Vai dar doença nele, vai dar algum problema nesse sentido. E depois vem os assediadores e tomam conta da pessoa. Uma pessoa com boa assistência já é dureza trabalhar com as energias e comparar psiquismo. Você vê a minha vida como é que é. Agora veja uma pessoa com má intenção. Essa morte, então... Ela fica entregue aos assediadores, eles dominam. Aqui, boneco de ventríloco. Essa morte, então, porque na hora que o senhor falou, eu entendi que era morte em projeção, não é isso? É o reflexo... Não, é o reflexo da espionagem que dá isso. E a pessoa começa a mexer com isso. Com projeção ainda piora mais, por causa da energia. Ela vai mexer com tudo. Ela fica representante, embaixadora da baratosfera na hora. Isso é um perigo. Agora, um dos nomes que eles dão para isso na parapsicologia, na ocasião, na década de 70, por exemplo, era guerra telepática. É um dos nomes que eles arranjaram, que é eufemismo, para encobrir o processo. Era guerra telepática. Tem um monte de livro lá embaixo. Eu dava essa listagem toda da bibliografia. Eu já escrevi artigos sobre isso, tem um monte de trabalho. Na verdade, assim, o que eu estou querendo entender, na verdade, assim, qual é a vantagem, ou a facilidade ou a dificuldade do assediador matar a pessoa em projeção e o assediador matar a pessoa aqui. Tem assediador que às vezes não quer matar o assediado. Ele só quer chutar. É o assediado que está se suicidando pouco a pouco, porque está chegando a um certo ponto que o próprio corpo dele está estourando. Entende? Ele estoura com o negócio, que vai pegar os locais de menor resistência dele e vai embora. Ele está mexendo com energia tudo negativo, tudo dá para trás. Entendi. Então não é nem coisa de mega assediador. Eu, por exemplo, eu tive um acidente que eu não tive culpa, tá certo? Acidente de carro. Se eu tivesse um acidente daquele jeito, a culpa era minha. Quando o negócio é muito tempo, a culpa é da gente. Você está entendendo como é que é? Eu não, eu tive aquilo, não tive culpa, superei o processo, estou vivo aqui, ó. Faz 40 anos, estou aqui. A metade da minha vida, eu dobrei a minha vida depois disso. Era 38, eu estou com 78, 76 eu dobro, eu já dobrei a vida.
O acidente foi para o espaço. Já me deu um ponto de reflexão, essa coisa de ser Você entendeu, de repente, ser prolongado. Já. Agora, não é fácil esse negócio da... Problema, tudo que mexe com guerra é um problema. Agora, por exemplo, existe a guerra industrial, né? Não é só a guerra militar. A guerra industrial é quando tem os caras que fazem projeção para ver o processo industrial dos outros. Isso tudo, vocês pensam, muita gente já recorreu e me pediu ajuda nisso. E eu fechei as portas, não quero saber, nunca participei de nada disso. Um dos últimos que eu queria até participar, e falei com eles, foi o cara lá do Pentágono, que esteve lá comigo em Ipanema, né? Queria saber. Eu não falo aqui o nome do cara que eu estava querendo, quer dizer, o negócio da chuva. O cara morreu de uma hora para outra e não deixou Deixou como? Ele fazia chover. E aí eles queriam. Eu falei assim, não, eu faço. Desde que vocês me dêem ampla liberdade de pesquisa. Eu sou igual detetive. Me dê liberdade. Quem manda, o processo é meu. Não pode ser do FBI, não pode ser de nada. Meu. Eu vou ver. Tudo que eu pedir, vocês têm que me dar. Eu vou examinar. Agora, eu quero ver o filho dele, quero ver o local dele, aonde é que ele deixou as máquinas dele, quero ver todo o ambiente, aonde ele foi enterrado. Eu vou fazer a simulação simpática com isso tudo para ver. É lógico que eles não estão pagos. Eu ia deslindar alguma coisa. Devia ter coisa mais forte ali atrás, que eles não queriam que fizesse. Está na cara. Agora, esse aí eu iria, porque é um processo positivo de fazer chover. E outra coisa, até hoje eles não souberam, porque nunca apareceu mais nada. Eu guardei o nome do homem que morreu, que era o inventor, que eles perderam. Agora, veja, o cara já morreu com assédio. O enumerador falou assim, olha, só entra se eles permitirem você entrar lá dentro para limpar o ambiente. Porque senão isso é muito pesado. O cara foi morto, ele foi assassinado. O negócio da doença dele, aquilo, eles mataram o cara. Eu falei com o cara, pessoal, eles mataram esse sujeito aí. Para a gente saber, o ambiente não é nada bom, a gente tem que ver como é que é. Agora, a autoridade, gente do Pentágono, tudo vem cada. Eu virei para ele e falei assim, não quero dinheiro nenhum, não preciso me pagar nada. Eu vou lá, vocês me falam o que é, que eu vou trabalhar. Depois eu apresento um relatório para vocês. Tudo que eu vi. Eles queriam saber qual a forma do homem, o que é que tem que fazer, qual a indicação para fazer o negócio chover. E ninguém sabia nada, porque eu nunca tinha explicado para ninguém, nem o filho dele não sabia. Agora, ficaram com aquilo tudo na mão, com a cara de ver paisagem. Sua proposta, porque você poderia... Nesse caso, eles não toparam sua proposta de entrar e ver tudo, porque você poderia ter mais informações do que eles estavam querendo? Eles estavam querendo mostrar, está na cara. E o enumerador me falou, você só pede para ele essas coisas, pede tudo. Estou pedindo era muita coisa, mas veja, eu queria, onde é que estava o cadáver do homem, onde é que foi enterrado, onde ele morreu, onde é que está o filho dele, que eu queria fazer a entrevista com o filho. Eu queria ir aonde estavam as máquinas, onde é que eu trabalhava. Aí eu queria fazer a minha pesquisa do jeito que eu quisesse. Eu ia lá para saber o processo da energia, do jeito que eu faço com o poltergeist. Vou ver tudo. Alguma coisa eu ia saber. Agora, eu sabia, a hora que eu fiz as minhas exigências, e outra coisa, não preciso de dinheiro, eu não quero dinheiro, não preciso disso. Eu vou por minha conta, eu faço tudo e dou um relatório para vocês. Eu só quero o seguinte... Nihil obsta, quer dizer, carta branca para fazer o que eu quiser em matéria de pesquisa, senão não vai. Poltergeist tem que ser assim. Esse aí é um caso de poltergeist, ainda falei para eles. Esse é um caso de poltergeist, esse homem foi assassinado pelos assediadores. E depois você ficou sabendo se eles descobriram, se eles contrataram? Não, nunca, se tiver descoberto, estava mundial esse troço, teria todo mundo. Sei lá, de repente eles mantiveram que segredo. Então tentar esconder isso. Não sei. Já pensou? Deu uma guerra lá, não sei aonde, eles estabeleceram. É isso que eles queriam. Colocar uma chuva, uma tempestade violenta lá em cima dos caras, pronto. Ia dar um negócio todo. Agora, pois é, mesmo... Ia criar problema. Você vai me dizer que até míssil, se fizer muita tempestade, eles vão esperar a tempestade parar. Não é só astronauta que tem que esperar, não, tem que melhorar o tempo. Agora, o cara não, ele fazia chover. Ele provou para eles várias vezes que fazia chover.
Agora, E não era tipo Hope, ou os índios, ou esse meu estilo de você mexer na nuvem, não. A situação dele era física, ele tinha os processos dele lá. mesmo sendo um trabalho do Pentágono, você topou fazer, porque você falou que era uma questão positiva, porque podia ajudar Eu ia e tudo ver mais. o relatório, quem ia fazer no fim era eu, né, o Cris? Tá. Eu ia colocar só o que fosse positivo. Ah, tá. Eu não sou besta. Se eu visse alguma coisa que eles poderiam usar contra, quem ia ficar calado na moita seria eu. Tá certo. Eu vi que eles devem ter entendido. Ele virou para mim e falou assim: de todos que nós já conversamos, o senhor parece ser o mais inteligente deles todos. Isso na hora que ele foi embora. Eu falei assim: eu sei, e vocês nunca vão aprovar isso. Eu peguei na mão dele e fiz assim: vai ser muito difícil para vocês. A cabeça de vocês é desse tamanhozinho. Eu falei para ele na hora dele ir embora. Ele nunca mais deram notícia de nada. Agora, ele veio ao Brasil depois de ter recorrido a um monte de gente, inclusive alguns bem conhecidos por aí afora. Parece que andaram até pagando alguns, não fizeram nada. Não conseguiram nada. Agora, é uma bobagem, né? Como é que eles queriam fazer uma coisa dessa? Como se eu tivesse nascido ontem? Assim, vem cá, você está enganado a meu respeito. Eu estudo essas coisas desde menino. Tinha 3 anos quando eu comecei a ter aquela evidência em retrocognição. Vai devagar com a dor. Que época não foi brinco isso? com isso, não. Eu sou uma pessoa séria. Que bobagem é essa? Em que época foi isso? Isso. Foi mais ou menos, naquela ocasião, foi 84, por aí. Foi mais ou menos por aí. Mais ou menos isso. Eu não sei exatamente. Eu só tenho o nome do cara. Eu fiquei para ver se aparecia qualquer coisa com o nome dele, né? A técnica, o processo. Nunca mais apareceu nada. Fazer chover. Isso vai chover, tem umas técnicas aí, mas não é isso. O homem armava determinada coisa e daí a pouco começava a formar nuvem, o diabo todo, o troço, uma coisa de doido, e fazia o tamanho da chuva que queria. Ele mesmo, que chuva que você quer? Número 1, número 2, número 3? O homem fazia. Agora acabaram com ele de uma hora para outra. Agora devia ter fórmulas, alguma coisa que ele usava, né? Eu virei para ele e falei assim: vem cá, tem aparelhos disso? Não, tem umas instalações, tem uns negócios que ele usava. Mas ninguém sabe mexer com nada. Nunca ninguém trabalhou naquilo, ele trabalhou sozinho. Quer dizer, aí eu virei para ele e falei assim: ele não confiava em vocês, do jeito que eu não confio, não é? Eu falei para ele: ele não confiava em vocês, esse homem era inteligente. Terrível. Por isso que ele falou para mim: de todo mundo que nós consultamos, você parece ser o cara mais inteligente desse todo. Eu falei assim: por isso que vocês não vão querer seguir o que eu estou falando, porque o meu negócio é preto no branco. O que é? Você arranjou? Passa lá então. Ele vai mostrar agora a foto lá da árvore. Isso aí é o fruto, é néspera. Você sabe o que é néspera? Vamos mostrar a árvore inteira. Olha lá, olha. Olha como é que ela está cheia de... Você não tirou o detalhe, sabe de ver os detalhes. Ela está super carregada. Isso não é hora, gente, não é época, não é nada. Olha as outras que elas não são assim. Está cheinha, toda carregadinha. Frondosa. Olha lá. É a néspera. Qualquer coisa vocês vão lá embaixo, vocês vão ver. Agora veja, ela está perto da área que tem mais energia, a hora que desce lá. Ela está lá embaixo, perto do rio. É ali que é o chakra da Terra. Poderia esclarecer sobre as energias em Machu Picchu e outros locais com as mesmas características que o senhor tenha conhecimento? A chakra dessa região, Machu Picchu, é um dos lugares mais pesados que tem na Terra. Machu Picchu, na América Latina, corresponde lá ao Vale do Yucatán. Lá é negativo, não presta não. Eu nunca fui fisicamente, só fui extrafisicamente para ver. E outra coisa, tem acontecido tanta coisa depois disso. Isso aí eu tive dizendo na década de 70, faz 40 anos. Poderia comentar o crescente número de pessoas, principalmente jovens, que se dedicam a sustentar um alter ego, avatar de si mesmo,
em ambientes virtuais? Como estimular a consciência a sair da pseudo-realidade virtual e encarar a realidade multidimensional? O problema é o seguinte, fala para a pessoa para ter discernimento e ver o prioritário. Isso aí é bobagem. É o povo que está, esses aí são os piores que tem em matéria disso que eu estava falando. As pessoas ficam no videogame, que olha só desenho animado de criança, que os adultos ficam envolvidos com aquilo, é o ogro, não sei de quê, não sei o que é da outra coisa, essas bobagens. Isso aí é o pior que tem. O jeito é fazer a pessoa pensar seriamente, um discernimento e ver o prioritário na evolução dela. Tem que explicar isso para ela com calma. Na página 37, em trinomiologia, poderia ampliar o trinômio regressivo, autoconceito idealizado, autoimagem distorcida, autoestima baixa? O problema todo é o seguinte, o autoconceito idealizado, a pessoa se coloca como um homem, por exemplo, como o rei do cosmos, e a mulher como a bela adormecida no bosque. Agora, depois vem a autoimagem distorcida, isso aí fixa essa autoimagem. Então a pessoa fica fora da realidade. O ideal nesse caso era pedir para os outros, o que você acha de mim, como é que é? Ou se não era assim, com 5 cobaia, ou fazer uma heteroavaliação conscienciométrica, feita por outra pessoa. Outra coisa, a autoestima baixa. Lá pelas tantas, às vezes, se implode. Então fica a autoestima da pessoa, ela mesma, ela vê que não está funcionando, o negócio deu para trás, e tudo dá para trás. Aí é terrível. Aí ela começa a ter a auto-vitimização, começa a ser poliqueixosa. Muitos desses caminham para a bipolaridade, entra na depressão. Estive na semana passada fazendo uma visita em uma região do Rio de Janeiro, especificamente na usina nuclear. Durante essa passagem, resolvi passar por uma cidade histórica dali, perto de Angra dos Reis. Um dia antes, tive uma experiência intrafísica muito ruim no local. Mas teimoso passei para conhecer, resultado, fiquei muito mal. O local era como vampirizador de força. Voltei para São Paulo, todo acabado e todo abalado energeticamente. Como não sei dominar as energias, como posso melhorar e aprender a controlar melhor essa questão? Olha, pega aí e vai estudar estado vibracional, começa por aí e vai em frente. Em matéria de energia e parapsiquismo, só deve pôr banca quem tem competência. Você está, vamos dizer, está desafiando as forças maiores do que você. Tem que abrir o olho com isso. Olha a baratosfera. Cuidado. Existe esse negócio. É ver para crer. Não é isso? Uma investigação jornalística com a boa intenção, no sentido de esclarecer e fazer uma denúncia evolutiva é contaminante, depende do modo que foi feito e o que é, né? Como fazer uma investigação jornalista de forma segura e sem ser contaminado pelas cracas da pessoa que age de forma ilegal? Olha bem o que é que pode ser feito, mas sempre vale a pena. Se a intenção é boa, coloca o discernimento nessa intenção. Aí, às vezes, a pessoa sabendo fazer uma certa política, diplomacia, educação, as coisas podem sair bem. Ou senão, pode acabar morrendo, igual aquele repórter da Globo, né? Quando estamos sendo vítimas de assediadores, quais as características principais? Você não se sente bem com a vida. Quase sempre dá uma sonolência, um desconforto, um mal-estar, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa que falta que você não sabe o quê. Enfim, desconforto, uma coisa desagradável. Isso é que é a base. Agora, cada um sente de um jeito. Por quê? Nós temos locais que são mais sensíveis. Isso é que nós chamamos que é o local de menor resistência da pessoa. Se esse local é afetado, pode ser afetado comigo de um modo, nela de outro, nele de outro, isso varia. Então, esses locais também são afetados pelo processo. Por exemplo, uma pessoa, às vezes, de vez em quando, ela tem dor de cabeça. Então, ela vai mexer. Tem um assediador que chega, a primeira coisa que ela vai sentir vai ser uma dor de cabeça brava, maior do que aquela que ela está acostumada. É assim que a pessoa tem que começar a examinar. Para ter uma ideia, eu estou dando pelo menos um exemplo, né? Para a pessoa saber como é que é isso. Agora, o problema é o desconforto. Agora, às vezes dá muita sonolência, bocejo,
Às vezes a pessoa já dormiu demais, no entanto, ainda está bocejando, está morrendo de sono. Isso tudo aí precisa ter cuidado, porque às vezes ela está com boi na linha, está cheio, tem muita coisa em cima. Isso tudo tem que olhar. Né? Quem é que está com... Tem alguém que está aí com situação? Né? Os efeitos deletérios da autoassedialidade e o efeito da excessiva necessidade de aprovação alheia. Essa excessiva necessidade de aprovação é o egão da pessoa que está querendo que todo mundo chegue lá e, né, e faça a genuflexão. Você está entendendo? Então isso aí é um problema. Isso aí mostra o processo do orgulho, da vaidade, do egão. Quase sempre, essa aí é uma pessoa cabotina. Ela tem cabotinismo, ela sofre do cabotinismo. Agora, tudo divide o egão. A gente tem que olhar isso com muita calma, para entender a pessoa e ver como também abordar. Porque às vezes é difícil abordar uma pessoa dessa. Entende? Agora, tudo é um aplauso. A pessoa quer o aplauso de todo mundo, a aprovação. Ela quer estar sempre no pódio. É debaixo dos holofotes, é a ribalta, é estrelismo. O nome disso também é vedetismo. Agora, onde tem mais disso é na Califórnia, em Hollywood, no cinema, no teatro e de modo geral, nos espetáculos e shows de modo geral. O artista de modo geral, principalmente aquele que caminha para ser pop, star, esse é que tem mais esse processo, é o que sofre mais dessa doença. E outra coisa, muitos deles começam a beber a hora que fica no ostracismo, ou fica caminhando para a ignorância, para o desconhecimento. Ele começa a ficar anônimo, pronto. Aí ele começa a beber, começa a fazer uma coisa, então morre mais cedo. A maioria desses caras são assim, esses que morreram mais cedo. E alguns tinham muito valor, tinha talento, tinha a coisa toda. Mas ele quer ficar na entende? Todo mundo. A ovação permanente. Isso aí é um problema. Ovação permanente. Está certo. Professor, quanto a variável vínculo compromete essa avaliação, a heterocrítica na conscienciometria? Você está falando vínculo? Vínculo, amizade, conhecimento, proximidade, companheiro do trabalho. Tudo na vida é feito com vínculo, né? Tudo. Por exemplo, na psicoterapia isso não é muito bom, não se deve, né? Agora, o problema é o seguinte, os seus vínculos mostram a sua realidade. Agora, os vínculos positivos de alto efeito, esses mantêm o dinamismo da evolução da consciência. A vinculologia é inevitável. Todo mundo passa por isso e precisa de vínculo. Por isso nós temos as companhias evolutivas. Os vínculos mais sérios são dessas companhias evolutivas. Você tem uma programação de vida para cumprir. Você não vem sozinho. Sempre tem gente que vai te ajudar, de um modo ou de outro. Porque você não dá para fazer, às vezes, a maioria das programações existenciais precisa de mais gente, não é só você. E eu estou falando a programação existencial sua, pessoal. É lógico que quando é de todo mundo, que é grupal, é outra coisa. Estou falando a sua. Mesmo essa sua, você precisa e depende das outras pessoas. Ninguém vê essa vida sem independência. É interdependência que nós vivemos. Não tem outro jeito. Você começa que você vem para cá, a dependência maior que você tem é da sua mãe. Sem ela você não consegue nada. Por incrível que pareça, todo mundo que está aqui, nasceu de uma mãe. Todos são filhos da mãe. Isso é terrível você pensar isso aí. Todo mundo aqui é filho da mãe, até o Roberto é filho da mãe. Vamos pensar bem nisso. Então, o vínculo é uma necessidade na vida das pessoas. Não tem saída. Agora, o processo é procurar o vínculo consciencial. O empregatício é secundário. O passional é secundário. Está entendendo? O da paixão. É um bom vínculo. O vínculo consciencial é o que tem discernimento, é o que tem equilíbrio. É aquele que faz o dinamismo consciencial. É o que faz a pessoa crescer mais rápido. Está mais ou menos claro para você o que nós estamos falando?
Professor, eu queria retornar a uma questão que o senhor trouxe anteriormente, a perda em sindromologia, a última síndrome, já foi falado, a perda de parâmetros da realidade nas síndromes delirantes. A perda de parâmetros da realidade nas síndromes delirantes. O processo todo é o seguinte: a síndrome delirante, a pessoa está sempre no mundo da lua, né? Ela é lunática, ou selenita, como eles chamam, né? Ela é da cuca, até um certo ponto, não é isso? Então, isso aqui é que é um negócio sério em matéria da síndrome. Os parâmetros da realidade. Ela não vê fixado direitinho a realidade dela. Ela entra no delírio, ela está sempre delirando, fora da realidade. Então, o mundo da lua, é o lunático. O que me chama a atenção nesse aspecto é que, às vezes, são pessoas extremamente bem assentadas, normais, que passam por uma situação e, ao não conseguir lidar com aquilo, por exemplo, a separação dos pais, né? O pai e a mãe, a pessoa tem 30 pais separados. Existe até livros sobre isso. Quais são as grandes crises na vida da pessoa? Tem gente que não se prepara para crise nenhuma. Sim. E quase sempre essas crises existenciais são crises, vamos dizer, no caso, que são para melhorar a evolução da pessoa. É uma crise de crescimento. Ela não entende isso. Está entendendo? Porque ela não se preparou. Sim. Na realidade, é um contexto que aparentemente é alheio, mas que, se bem compreendido, não, existe aqueles que são alheios, existe aqueles que pegam a pessoa diretamente, né? A vida é cheia de surpresa. Outra coisa, crise de crescimento, ninguém vive aqui sem crise de crescimento. Todo mundo precisa de crise de crescimento. Todo mundo precisa. Todo mundo. Então pensa nisso, como é que é? Agora, saber lidar com isso pode acelerar. A pessoa pode tirar proveito de algo que é negativo, para ela, acelera. A pessoa tem que aquilo é uma crise de crescimento, que ela vai superar, que ela tem força maior do que aquilo. Isso aqui é o ideal, ela caminha mais rápido. Agora, ele falou sobre os vínculos. O que faz a pessoa cair ou entrar no buraco ou se afundar quando é uma crise dessas mais séria é talvez o vínculo mais próximo, o vínculo com a pessoa? Ela não saber escolher, manter e cultivar as companhias. É muito importante o cultivo da amizade. Ninguém vive nem evolui sem cultivar a amizade. Agora, eu já falei até na amizade raríssima, para a pessoa entender bem como é que é isso. Existe amizade de todo quanto é tipo, mas ela é muito importante, é muito séria. É preciso levar isso em consideração. Outra coisa, toda amizade precisa de ser cultivada. Você tem que cultivar. Pode ser esquecida. Agora, por exemplo, o pior dessa história toda são as amizades ociosas. É aquela que só te cria problema, não ajuda nada. E você também não pode ajudar mais, porque a pessoa não quer ser ajudada. Então aí você está fazendo o quê? Fazendo um enxuga-gelo, quer dizer, não dá para enxugar nunca. Você está entendendo como é que é? Sim. Eu tenho uma pergunta sobre algumas tertúlias passadas que o senhor falou sobre a omissão superavitária, né? Eu queria entender qual foi o ponto específico, o momento que fez o senhor tomar a decisão e fazer a virada da saída do espiritismo para cá, para a conscienciologia. Não, foi a possibilidade. Isso aí não foi assim. Eu comecei com o espiritismo muito pequeno, 5, 6 anos. Sim. Aula de moral cristã, sim, e catecismo espírita. Agora, o que se passa? Aquilo eu fui crescendo. Comecei a ler sem parar. Aquilo em casa eu tinha muito livro espírita, porque meu pai e minha mãe começaram a ler muito isso, para depois fundar o centro. E o centro já tinha lá, né? Estava lá. Agora, o que se passa? Com aquilo tudo eu fui crescendo e comecei a ler e comecei a falar com eles, que o meu processo todo era estudar a cabeça. A cabeça, então, eu comecei a ver. Isso é o espírito, é a consciência, é a alma, é a personalidade, é a pessoa, é o indivíduo. Então eu tenho que estudar isso. Na hora que eu fui, eu comecei a colocar todos os parâmetros que eu comecei a entender dentro do espiritismo. Aí eu comecei a ver os furos do espiritismo, desse tamanho. Sim. Cada besteira enorme. A primeira besteira que eu descobri é o seguinte: os espíritas, até hoje, eles não sabem o que eles são. Eles são religiosos, eles são cientistas, eles são filósofos. Allan Kardec não deixou nada disso marcado. Então eu comecei a ver todos esses problemas que eles estão discutindo até hoje. E falei assim, isso é uma perda de tempo danada. Aí então eu comecei a ver também que Allan Kardec endereçou tudo para o J. Cristo, para o cristianismo, para poder sobreviver com os espíritos.
Então, os espíritos que começaram a funcionar no espiritismo eram sempre cristãos. Então, por exemplo, qualquer um, se for islâmico ou judeu, não aparecia. Eu comecei a ver, não tem universalismo disso, falta fraternidade, está tudo errado isso aqui. Valdo. Aí eu comecei a pensar em cair fora. Sim. Na época que eu conheci o Chico, a minha mãe pediu para ir lá para ajudá-lo, eu já tinha ideia de cair fora. Naquela ocasião, eu tinha 23 anos. Você está entendendo? Eu já estava sabendo de tudo. Ok. Eu trabalhei mais 10 anos e caí fora aos 34 anos. O que é que você está querendo saber? Eu queria saber, porque quem passou essas ideias para o Kardec foi Zéfiro. Não, não é bem assim. O Zéfiro ajudava o Kardec para ver se ele colocava as ideias corretas. Mas ele era muito doente, ele não percebia e nem teve força para colocar o negócio certo. A hora que eles começaram a fazer crítica em cima dele, ele até fez viagem para defender isso, ele, entendeu? Acabou tudo, ele esfriou com a situação. Daí a pouco ele morreu. Peraí, uma coisa é se ele retroagiu de algum ponto, e outra é se ele deturpou as ideias que estavam sendo passadas. Não, ele não chegou bem a deturpar. Ele não encaminhou corretamente. Aí que foi a deturpação. Mas de onde ele tirou essa ideia de Jesus Cristo e tudo mais? Não, a hora que ele viu, o ideal era fazer o livro das preces. Ele começou a fazer um livro de prece, que era para fazer evocação dos espíritos. Ele está seguindo as religiões. Depois, ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo. Veja bem o livro dele, chama Evangelho segundo o Espiritismo. Ele quis adaptar tudo na questão do J. Cristo. Agora, por que ele fez isso? Ele estava doente, já com uma certa idade, cansado. Ele não ia dar conta daquilo. Ele trabalhou nisso mais ou menos 14 anos no máximo, que foi, e morreu. Agora, ele viu que não dava conta. Ele estava em Paris. Ainda tinha muita influência da Revolução Francesa. Você está entendendo? O negócio ainda não tinha completado nem um século a Revolução Francesa, e foi tudo lá em Paris. O negócio tudo nasceu dali. Ele então via que aquela pressão era muito grande. Então o jeito era apelar para a igreja, apelar para o J. Cristo. Ele então começou a fazer. Foi aí que ele entrou na prece, esse negócio todo. Agora, a gente tentou ver se mudava isso. Mas o ambiente já não dava mais. Quer dizer, está tudo ali, A bitola era grande demais. Você já veio para ver se... Por isso eu segurava a barra para ele não morrer antes. Porque os assediadores queriam acabar com tudo. Com ele lá. Tá, mas aí não, porque, tudo começou com assédio. As moças em Hydesville, em 1847, 48, na questão do Reps, aquele negócio, isso tudo já tinha assédio ali. O ambiente era lá, o Rosa, aquele negócio todo que aconteceu, as primeiras manifestações, eram tudo negativo. O espiritismo começou por coisa ruim. Depois ele começou a melhorar. Estão entendendo? Então a gente tem que entender o processo. E aí, então, você, já como Valdo, já viria para poder ver se pegava dali... Eu já tinha experiência do Swedenborg, já tinha experiência do nosso amigo, o Balzac, e outros mais que eu ainda não falei, eu nunca toquei no assunto. Allan Kardec foi mais um. Aí chega, outra coisa, eu não era o maior, eu era um dos menores desse povo todo que estava lá, mas era o cara que aparecia, você sabe, igual o bobo da corte. Na questão do Allan Kardec, eu era o bobo da corte. O Zéfiro era isso. Por isso que ele falava, ele não é, pega lá no livro do Obras Póstumas, ele não é um espírito, é muito evoluído, ele é um espírito familiar. Ele estava certo. É isso mesmo. E de certa forma, você lá como Zéfiro até criou alguma interprisão com Kardec ou não? Interprisão como? Com o Kardec? Não, o meu problema não tem é responsabilidade. desde 1100 com a Heutex. Meu processo é Heutex. Isso tudo aí são pequenos capítulos da Heutex. Espiritismo para mim é isso aqui. Agora, isso que eu estou fazendo hoje é uma coisa maior. E aí, como... A Conscienciologia já é um tamanho assim. E aí, só um instantinho, Rosa. E aí, como... O nosso amigo Swedenborg, quando a gente entrou, era para ser maior. Um negócio desse tamanho, não deu nada. Esse ficou, tá bom. Aí veio você, para ver se dava certo. Não, aí eu falei assim, não, agora eu vou lá para ver
porque chegou a minha vez. Você está entendendo como é que era? Já tinha um plano que podia ir, cedo ou tarde eu ia aparecer por aqui também. Agora eu estava me preparando. Mas, por exemplo, você podia ter Agora, vindo... por exemplo, o negócio lá da Espanha. Se alguma coisa der certo, até que eu poderia já começar lá. Mas não deu certo. Então eu já vim para cá, mas foi logo em seguida, porque aí eu já estava quente, já dentro do assunto. Foi por isso que eu vim. Mesmo assim, deu um negócio com meu pai. Aquilo tudo era contra mim. A minha morte lá na Catalunha, o processo do meu pai, com o problema a loura lá, assediada, que veio em cima dele, que ele começou a pular a cerca, o meu avô mandou ele passear para a rua. Só depois ele voltou quando ele perdeu a perna. Aí foi o jeito. Então você veja, a vida humana é dura. Você quer fazer tudo bonitinho, quase sempre você acaba fazendo as coisas corretas a partir de coisa ruim. Você perdeu sua perna, foi aí que você melhorou sua vida. Não é verdade? Meu pai foi a mesma coisa. Foi quando ele pôde fazer alguma coisa maior que aquilo que eu estava fazendo. Ele já ajudava muita gente. O meu pai sempre foi muito da assistência. Isso ajudou muito ele. Mas você podia ter vindo sem precisar ter começado através do espiritismo. Mas aí teve que vir. O problema é esse. Aí é por causa do Chico. Você tem que lembrar o seguinte, alguns anos antes ele foi minha mãe. Eu não ia deixar o cara assim, sem mãe nem menos. Ele foi minha mãe lá na Catalunha. Podia ter dado um jeito dele. Pois é, mas agora o problema todo é o seguinte. O meu pai também precisava daquilo, porque eu comecei a ver o cara que eu tinha matado, aquele negócio todo, ninguém sabia disso, todo mundo ficou de olho assim, com medo de mim, né? Agora, um menino dentro de casa, se todo mundo tem medo do menino, daqui a pouco eu ia virar um capeta lá dentro. Não, isso o negócio é terrível. Então eles começaram a estudar aquilo tudo, e eu mesmo incentivava, não, vamos estudar, vamos participar. Foi aí que foi feito, acabou no centro espírita. Tá, isso já foi o teatro assistencial ali que você teve que fazer. Mas isso já dentro de um contexto maior, você já teria então que ter vindo dentro do espiritismo para já resgatar alguma coisa. Pois é, para ajudar. Mas veja, eu nem ia entrar no negócio do Chico. Se eu não tivesse entrado, eu já ia sair de fininho. Isso. Eu já era conhecido, mas mais no interior, aquela coisa toda. Agora com o Chico eu fiquei mais conhecido. Mas as próprias consciências depois me falaram, isso aí era bom, para mostrar quem é você, para mostrar que o espiritismo não deu certo. Isso não foi previsto então antes, foi ao longo? Foi ao Depois longo, que você mas já veio. tinha hipótese. Essa era uma eu não sei se era alfa ou beta, mas ela estava nos planos, eu já sabia. Entendi. Eu, para mim, tudo que nós estamos ocorrendo aqui, ó, tudo, tem muita coisa dessa que está tudo nos planos. O problema, por exemplo, mesmo aqui em Foz, esse caso todo. Você lembra que quando nós viemos para cá, todo mundo, a primeira pergunta que todo mundo fazia para mim, por que Foz? Isso virou assim sabe, um ritornelo, sabe como é que é? Todo mundo falando, um estribilho de todo mundo. Você sabe que o primeiro lugar que a gente foi quando chegou aqui, foi lá nesse lugar, eu vou até lá ver, lá não na África ela não divide ter. Ali embaixo do riozinho, daquele lado. É a atração da energia. É. Eu vim aqui o primeiro dia, rodei e falei assim, opa, aqui tem um chácara. Isso aqui que é importante, então vai ser aqui. Foi aí que eu dei todos os dados para a nossa amiga, etc., para ajudá-la. Falei assim, vamos fazer aqui sim. Hein? Na época, filmou, né? Naquele vídeo do Chico, deve ter... do Chico, para a gente comparar, entendeu? Como é que era antes e agora, lá nessa árvore. É uma opção de coisa aí. É muita coisa que passou. Agora vocês vejam, isso são só 15 anos. 15 anos. Agora você veja, eu fiz, até um certo ponto, um bairro em Uberaba do Espiritismo. Hoje tem um bairro lá, totalmente, a base toda é espírita. O Chico Xavier foi para lá e fez a cidade espírita mundial. Agora, quem levou o Chico fui eu. Deixa eu ver como é que eu estou por dentro. Agora, o ideal de Djalma é isso. O ideal é o espírito familiar não aparecer. Ele fica, sabe,
dentro de casa, nos bastidores, e não aparece. Agora, observa a minha vida aí. O caso de hoje, Uberaba é a capital mundial do espiritismo, o caso do Chico. Agora, veja, se eu não tivesse feito isso, ele não teria capital, não teria Chico Xavier, teria nada, que eu estava no último buraco, lá no escândalo danado, eles chorando sem parar. Mas, professor... Essa é que é a verdade. Agora, veja, eu não estou nessa, não está aqui quem falou, não sou eu, tá certo? Até que ponto? A gente só olha. Até que ponto, se isso não tivesse acontecido com ele, não teria sido de uma certa forma um pouco mais positivo, no sentido de acelerar e puxar ele um pouco mais para as nossas coisas? Não, mas eu não deixaria isso, né? Sim. A minha mãe, que era mãe nessa vida, me pediu para ajudar outra mãe, que era a minha vida anterior. E ele não teve culpa da minha morte anterior. Sim. O Chico tem saída, ele era muito bom na história toda. A gente tinha que ajudar. Agora, de uma certa... Que não podia ser assim. A minha mãe viu isso longe. E eu também vi. A hora que eu cheguei lá, eu falei, não, o jeito é ajudar mesmo, vamos ver o que a gente faz. A partir de 56, eu trabalhei até 66 com ele, para colocar tudo do jeito que ele queria e tal. Fui uma espécie de para-choque em tudo que ele tinha. Segurava tudo que havia com o cara. Defendia tudo que ele podia. Que a gente podia em favor dele. Isso tudo ajudou. Agora, valeu a pena. Porque o que ele queria era estar com. Ele cumpriu. Agora, eu não podia caminhar com isso, senão eu estava sendo incoerente. E outra coisa, a gente não pode ficar com uma equipe que você não confia, que você não fala a verdade. Você não pode ser inautêntico com a equipe que você trabalha. Eu não podia ficar no espiritismo de modo algum mais. Eu mesmo falar com isso, eu sinto muito, mas eu não posso ficar no curso primário, não me sinto bem. A gente veio à Terra, a essa vida, para ter uma vida que a gente gosta. Eu não vou fazer uma coisa que eu não gosto. Isso aqui está tudo primário demais para mim, não vale a pena. Eu quero uma coisa superior. Não vai. Aí que o senhor deu. Eu não sou autêntico, eu não estou me sentindo bem com isso. Eu saindo daqui, eu vou me melhorar, porque eu vou me sentir bem. O meu serviço, meu esforço, minha energia vão ser mais produtivos. Alguns entenderam isso. Está entendendo? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 59 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 26 perguntas presenciais e 11 votos online. Hoje teremos recados da Rosemary Salles, técnicas conscienciográficas, a Marta sobre cursos da Apex, a Fabiana sobre o curso online do currículo do investidor e a Cristiane Ferraro sobre o curso Definição da Especialidade Pessoal. Antes, o recado do Amigos da Enciclopédia com o Eduardo. Pessoal, boa tarde. Hoje a gente queria passar uns recados para vocês em relação aos dados da nossa campanha, que é o Amigos da Serenidade. Nós vamos sortear, são 10 cursos, é uma vaga para o curso Práticas do Parapsiquismo Avançado, que é um curso novo do IPC, são 2 EPICONs, são 10 dias de curso, e assim, é uma quebra de paradigma, né, até em relação aos cursos de Conscienciologia, um curso tão extensivo, ostensivo, dentro do processo da pesquisa parapsíquica. Então a gente vai, no caso aqui, fazer o sorteio dessa vaga. E também do curso Balanço Existencial de 2011, são 4 dias, de sábado a terça-feira, sábado, né, de aprofundamento dentro do processo do balanço existencial propriamente, da consciência. Nós vamos sortear uma vaga para o curso 40 Manobras Energéticas, a próxima turma que houver. 2 vagas para o curso Lexicologia, que é um curso avançado dentro do processo aqui da enciclopédia, né? A pessoa passa 2 dias dentro do holociclo, da holoteca, fazendo pesquisas, estudando, com oficinas. Vamos sortear também vagas por ECP1, o ECP2,
O ECP1 e o ECP2, boa parte das pessoas já conhecem, são cursos de campo também. O ECP1 é no fim de semana, com 2 professores, a fim de desenvolver o processo do autoenfrentamento. E o ECP2, curso de campo, né, histórico, clássico, dentro da Conscienciologia, com EPICOM, uma equipe grande, com o objetivo de desenvolver o parapsiquismo experimental dentro de um campo assistencial. E o curso acoplamentário, um curso dado aqui no CAEC, em laboratório, com o objetivo de desenvolver a clarividência e o processo parapsíquico em grupo. Também vamos sortear uma vaga para o curso de Teoria e Prática da Inversão Existencial, um curso da Sinvex, e também um curso doado pela IC, pela pré-IC de Pesquisologia. E além desses cursos todos, um laptop da marca Asus, né, um laptop com tela LED, com câmera, né, web câmera, bateria com 4,5 horas, enfim, um laptop bem avançado, mais pequeno, né, para caber aqui dentro do tertuliário, para a pessoa poder assistir a tertúlia utilizando o seu laptop. Então, esses cursos, esses brindes serão sorteados no dia 1º de agosto, e a gente convida a todos a fazer as suas renovações no programa Amigos, contribuindo com o processo da manutenção da enciclopédia da Conscienciologia. Obrigado. Boa tarde, o nosso convite especial aos teletertulianos. Nós estamos realizando a União de Escritores da Conscienciologia, juntamente com a ARAC, o curso Técnicas Conscienciográficas. É um curso teórico e prático, que está trabalhando, então, no caso, a escrita de livro conscienciológico. Então, se você tem interesse em desenvolver a sua GESCOM, venha dividir com a gente as experiências, né, e os aprendizados em relação à escrita. As informações no site da ARAC, www.arac.org. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite é da Apex Internacional para todos aqueles que têm interesse em aprofundar as reflexões sobre o seu papel no mundo, sobre o sentido da vida e também a importância da tarefa que a pessoa veio realizar aqui na dimensão intrafísica. O curso Introdução à Programação Existencial será ministrado nos dias 17 e 18 de julho próximos, e as informações e inscrições podem ser feitas através do telefone 045-3525-2652. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Good afternoon. Buenas tardes. Nós gostaríamos de convidar, em nome da Sinvex, para um curso, talvez o primeiro curso totalmente online da Sinvex, onde todas as pessoas do Brasil e fora, inclusive, vão poder participar. Logicamente, também vai estar aberto a presencial, mas o foco dele é excepcionalmente online. É o curso Currículum do Inversor. O objetivo desse curso é fazer com que as pessoas que assistam saiam com o seu maxi planejamento e a sua técnica de maxi planejamento, podendo aplicar diretamente, direcionando a vida totalmente para a ProEx. Como é que vai funcionar esse curso, então? São 4 meses de curso. O curso é todos os sábados pela manhã, são 17 aulas, então são até mais do que 4 meses, todos os sábados pela manhã. E as informações estão no site da Sinvex. Quem tiver interesse, por favor, entre em contato, mande e-mail para cursos@asinvex.org. E nós também gostaríamos de aproveitar e lembrar que agora, segunda-feira, vai iniciar o curso Ciclograma, que é um curso que vai trabalhar durante 4 dias, aí sim totalmente presencial, de segunda a quinta, com os temas de desperticidade, epicentrismo e parapsiquismo pessoal. Então fica aí o convite aberto aos 2 cursos. Obrigada. Boa tarde, o convite é para o curso Definição da Especialidade Pessoal. É um curso que esse ano vai ser a 2ª turma. É um curso em parceria entre CAEC, a Apex, a Conscius e a OIC. É um curso que dura 4 meses, são 4 módulos. O curso, cada mês tem um módulo, começa em agosto, em setembro tem o 2º módulo, em outubro o 3º, em novembro o 4º módulo. Né? O primeiro módulo, que é daqui a um mês, começa então no dia 6 de agosto, 6, 7 e 8 de agosto, e o objetivo principal é o interessado, o aluno, definir a sua especialidade da sua ProEx, da sua programação existencial, para ser mais útil, mais eficaz e mais produtivo. Né? As inscrições já estão abertas, são somente 24 vagas. Obrigada.
procedimento extra-pauta da especialidade autopesquisologia é o verbete eleito para amanhã com 9 votos. Obrigado a todos e uma boa tarde.